Boa noite. Sou Raul Fernando, sou produtor executivo e o co-idealizador da Mostra Internacional de Filmes Domésticos. É, a Mostra Internacional de Filmes Domésticos é um festival inédito que terá sua primeira edição realizada de hoje até o dia 28 de março, aqui na Todo Display, de forma totalmente gratuita. Ao longo desses 5 dias, serão exibidos 94 filmes de diferentes épocas, países e formatos, realizados entre os anos de 1900 até o ano de 1999. De 1990, desculpa. Hoje a gente tem um primeiro bate-papo aqui. Vamos ter um encontro com a curadoria. Vamos conversar com a Débora Butrucci. Débora Butrucci é preservadora audiovisual, pesquisadora, produtora cultural e curadora independente. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP, com doutorado sanduíche na Universidade de Nova York, é mestre em Comunicação e graduada em Cinema, ambos pela UF, atua na área de preservação audiovisual desde 2001, com atuação no Brasil e no exterior, além de especializações na Inglaterra, Itália, Cuba e Espanha. É membro fundador da Associação Brasileira do Audiovisual, a ABPA, e é atual presidente. Realizou mostras de cinema e programas especiais, além da participação em comitês de seleção de festivais e editais públicos. É uma das fundadoras do Cachaça Cinema Clube, cineclube realizado mensalmente no Cinema Odeon, aqui no Rio, entre os anos de 2002 e 2015. Vamos conversar com a Débora agora. Débora, boa noite. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Débora, queria pedir para você, primeiro, explanar para a gente um pouquinho o que são filmes domésticos, né? Muita gente pergunta, filmes domésticos, o que é isso? E pedir para falar um pouco de como surgiu a ideia da mostra, para detalhar um pouco essa relação com os arquivos e esse universo. Tá bom, vamos lá. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesses tempos difíceis, né? Tão tristes. Eu acho que a arte salva e esses filmes domésticos eles são como pequenas cápsulas de momentos felizes. Então acho que dá um certo alento nesses tempos que a gente está vivendo. Filmes domésticos são filmes feitos no ambiente familiar, né, de celebrações, aniversários, eventos, viagens, né, filmes que eram considerados diários de viagem. E tem uma característica fundamental, que eles são para ficarem no âmbito privado, né, para serem vistos entre amigos e a família. Não são filmes destinados, a princípio, para exibição pública, como a gente está fazendo aqui na mostra. Esse seria um conceito, né, fundamental em relação ao filme doméstico. Tem muitos questionamentos em relação a isso, né, porque ele perpassa diversas áreas, como eu falei, tanto o âmbito familiar, mas não só, né, a mostra está aí para comprovar isso, a gente trouxe programas que enfocam em outras temáticas, mas essa questão fundamental de que são filmes para ficarem restritos a esse âmbito privado. A ideia da mostra, né? Eu trabalho com preservação audiovisual há algum tempo, né? Desde 2000, então, e em 2002, né? Eu comecei a fazer o Cachaça Cinema Clube, que era um cineclube dedicado ao curta-metragem brasileiro, que acontecia no Odeon, e já lá no Cachaça, éramos 4 pessoas, né? Cada uma com um olhar, mas já nesse momento eu já lançava esse olhar a partir dessa lida que eu tenho com os arquivos, né? Tanto no âmbito profissional, quanto pela minha paixão da pesquisa com os materiais de arquivo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está nesse trabalho cotidiano, que muitas vezes é bastante invisível, não é, o trabalho dentro dos arquivos, eu me deparava com títulos incríveis, né, que nunca tinha ouvido falar, né, que a gente não tem acesso, e títulos que não são discutidos, né, tanto, né, no âmbito acadêmico ou no âmbito da cinefilia. E esse desejo, acho que nasceu dali, né, daquele momento ali no Cineclube, acho que foi um momento bem importante de formação de público, né, que o cineclubismo, que agora
também está bastante, o movimento está bastante forte, né? Esses movimentos de difusão independente são sempre muito importantes. Então, acho que surgiu dali esse olhar que foi se aprimorando com o tempo e, sobretudo, se desenvolvendo junto com a minha trajetória nesse trabalho de preservação, né? Então, o Cineclube, a gente terminou em 2015, nunca teve um final definitivo, digamos, mas desde 2015 que a gente não faz sessões regulares, a gente sempre fez alguns programas itinerantes depois, mas com regularidade ele não existe mais. Eu continuei fazendo alguns programas especiais, faço programas especiais em alguns festivais, e acalentava esse desejo já há muito tempo, né, de associar esse meu trabalho com preservação audiovisual e com os arquivos, a minha paixão pela pesquisa com os arquivos e esse desejo de compartilhar essas pérolas, né, digamos, escondidas que a gente encontra nessa lida e que ficam, né, ali naquele ambiente e que não circulam da maneira como deveriam circular, né? No caso dos filmes domésticos, eu acho que teve uma outra camada que veio se somar a isso, né? A gente estava conversando eu e Raul, a gente já é parceiro de outros projetos, né, em preservação, né? A gente restaurou um filme juntos de São José do Rio Preto, filme da cidade do Raul, o único registro, né? Até hoje, considerado o único registro de imagem em movimento da década de 40. A gente fez esse projeto juntos, então, que deu muito certo, né? Então, também essa liga de trabalho entre nós acabou desembocando também nessa mostra, né? Conversando com o Raul, uma ideia que ele teve em relação aos materiais que a gente pode comprar, esses materiais que a gente encontra em feiras públicas, né? No Rio de Janeiro tem um lugar que a gente é conhecido como Shopping Chão, que você encontra desde cartão de memória de câmera, né, de alguém, como filmes em Super 8, né, fotos antigas, coleção de fotografias, você encontra memórias de pessoas, e Raul estava com uma ideia de fazer um projeto que acabou não acontecendo, e que me cintilou de novo essa ideia, né, em relação a uma mostra que se relacionasse com esses registros do âmbito pessoal, né, privado, né. E uma outra questão que também veio se somar a todo esse caldo já foi uma temporada que eu passei, né, durante o doutorado de sanduíche. Eu passei 6 meses nos Estados Unidos e Nova York, fazendo um período da minha pesquisa de doutorado, né, que foi no Moving Image Archive and Preservation Program, que é um programa dedicado à preservação e arquivística de imagens em movimento. E lá nos Estados Unidos eu pude perceber também que, diferente daqui, por inúmeros motivos, que a gente acho que vai conseguir conversar um pouco depois sobre isso, desenvolver melhor, eu me vi assim, cercada de muitas coleções de filmes domésticos, né? Lá, por conta do acesso à tecnologia, do custo mais baixo do que esses equipamentos, né? O custo mais baixo do que esses equipamentos tinham no Brasil. Aí a gente está falando de equipamentos em película, né? Que o recorte dessa amostra é esse, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas, então, eu me vi cercada de várias iniciativas, né, organizações independentes, dedicadas ao âmbito do cinema doméstico, né? Tanto em termos de coleta, âmbitos de organizações independentes relacionadas a colecionadores particulares, etc., quanto iniciativas mais institucionalizadas, com esse perfil mais institucional. Né? Em geral, muito mais a gente acaba encontrando essas iniciativas mais ligadas ao âmbito independente, mas nos Estados Unidos você encontra filmes domésticos em muitas e muitas instituições. Aqui no Brasil também, mas em menor volume, com certeza. Ao longo da minha trajetória nas instituições de memória brasileiras, já trabalhei em alguns arquivos, eles têm suas coleções, filmes domésticos, mas não com esse volume que eu encontrei nessas instituições norte-americanas. Então, isso também me chamou a atenção, porque é um registro que
por conta do seu princípio, né, da sua característica primeira, né, claro que a gente encontra iniciativas que têm um viés maior de experimentação, experimentação artística, experimentação também da linguagem cinematográfica, mas o filme doméstico ele é despojado, né? Ele tem, claro, toda uma encenação que hoje em dia é considerada até mesmo um gênero, né, e uma estética, mas você encontra registros de questões e de aspectos da vida geralmente que são geralmente negligenciados, né, por um cinema mais comercial e mais institucional. Então eles acabam virando registros muito únicos e muito preciosos, né? E uma outra questão em relação a esses filmes, né, também tem a ver com uma, acho que trajetória profissional minha também, em relação à institucionalidade, né, trabalhando alguns anos em instituições, a gente também vem percebendo como é importante as iniciativas independentes, né, porque preservação audiovisual é um campo difícil, árduo, instável, e essas iniciativas de coletivos e associações, elas são muito importantes para tentar dar conta e abarcar esse volume de filmes que as instituições não conseguem, muitas vezes, né, dar conta de fazer uma coleta mais ativa, uma prospecção, né, mais ativa em termos de procurar onde estão esses filmes, guardar esses materiais. A catalogação ela é bem importante, né, para esse material, o contexto que ele foi realizado, as informações que acompanham esses materiais. Então, muitas vezes, esses materiais chegam nas instituições, não recebem a atenção devida, porque tem todo um processo, muitas vezes, de procurar os familiares e etc., para a gente poder contextualizar esses filmes, né? Isso aconteceu um pouco na mostra e foi interessante. Eu acho que, em geral, a ideia foi essa, né, de tentar mesclar esse meu trabalho com preservação audiovisual, a minha paixão pelos arquivos e essa vontade de compartilhar esses filmes que às vezes ficam escondidos e não têm a circulação que merece. Os filmes domésticos, com certeza, eles não têm a circulação que eles merecem. Eles geralmente são obras que são utilizadas também para outras obras, né, como base para outras obras. Então, a ideia da mostra é exibir esses filmes no seu estado bruto, muitas vezes, né? A maior parte dos filmes que a gente vai exibir, dos 94 filmes, são filmes sem edição ou feitos à edição durante a filmagem, né? Como você pode fazer com o Super 8. Então, a ideia é essa, oferecer esses registros e também um outro tipo de aproximação com a tecnologia, né? Porque hoje em dia, coisa mais fácil, né? Quase todo mundo tem um celular disponível e pode se registrar e registrar seu cotidiano, seu ambiente privado e familiar, mas até, né, isso ser acessível para todo mundo levou bastante tempo, né? Então essas câmeras de 8mm, Super 8, 16mm, 9,5, né? Essas câmeras em película, que utilizavam película cinematográfica, elas implicam num outro gesto, né? É um gesto diferente do que a gente tem com os celulares e o registro no mundo digital. Eu acho que esses filmes também transparecem isso, né? Então, tentando responder um pouco, trazendo aqui todas as ideias, né? Que é uma mistura de muita coisa, para tentar responder essa pergunta sobre a idealização da mostra, né? Acho que é mais ou menos isso, Raul. Assim, nesse universo tão heterogêneo e vasto, né, dos filmes domésticos, queria que você falasse um pouco sobre esse recorte que foi feito aí. Por que essa opção por filmes originalmente feitos em película e não estender isso para os arquivos digitais, para o VHS? Por que essa opção? Olha, sobretudo, né, para a gente eu consegui dar conta, né? Foi uma loucura. Essa mostra foi realizada em 3 meses, né? Um pouco mais de 3 meses, desde que a gente recebeu a notícia de que tinha sido contemplado no edital, que é sempre uma grande alegria, claro, mas 3 meses para realizar uma mostra é muito pouco tempo, né?
E então, primeiro foi estabelecer um recorte com que eu pudesse trabalhar e ter um limite, né? Porque quando chega ali as câmeras portáteis de vídeo, né, que vão chegar ali para o uso doméstico com mais intensidade no final dos anos 70, começo dos anos 80, aí esse universo ele se amplia enormemente, né? Porque o vídeo é isso, ele implica numa outra relação com a tecnologia, né? Porque é muito mais barato, então as pessoas filmavam horas e horas e horas. Nessas festas de aniversário que a gente tem fitas de 2 horas, 3 horas, né? Num universo dos materiais feitos em película, isso é diferente, né? O rolo de Super 8 tinha até 3 minutos, tanto que muitos dos filmes que vocês vão assistir, vocês vão ver que tem essa minutagem, né? Até 3 minutos, era por conta da duração do rolo do 8mm do Super 8, que condicionava esse tempo, e o 16mm também, que tem um tempo determinado. Claro que as pessoas podiam filmar muitos rolos, mas não é o que acontece. Não dá para comparar, né, o volume de filmagem, a quantidade de filmagem, de registro filmado, com o material em vídeo e ainda mais com digital. Então, para eu conseguir me localizar e estabelecer uma linha de curadoria, foi esse recorte, né, dos materiais feitos ali desde a primeira década do ano 1900, né, que a gente tem um filme que é datado de 1906, ele foi feito num período, né, de 1909, na verdade, a 1926, que é o Reminiscências. Talvez ele é o registro mais antigo que se tem notícia, né, do que é considerado um filme de família. Ele está na mostra, no programa 1 do eixo temático família. E a gente tem desde esse registro até o registro mais recente que a gente tem é um filme da Alice de Andrade, que é um registro de 1993, né? Então ela já, apesar de nessa época, né, o vídeo já está amplamente difundido, ela fez um registro em película, em Super 8. Como a gente sabe que tem grupos e vários realizadores que têm retomado e nunca pararam de usar, na verdade, né? O Super 8 é um suporte muito utilizado, né, até hoje. Então, para mim foi isso, tentar fazer um recorte que eu conseguisse me localizar e estabelecer uma linha de curadoria a partir daí, né? Então, e película, a gente fala que é originalmente feita em película, mas a gente está mostrando o arquivo digital, né? Porque isso também possibilitou, foi curioso, porque esses projetos de digitalização que vem acontecendo, né, com mais intensidade nos últimos anos, eles estão possibilitando uma troca muito grande, né, de filmes e de coleções de filmes domésticos, né? Tem muitas iniciativas online, né, muitas plataformas para exibição de filmes domésticos, e existem muitos também o que a gente categoriza como filmes órfãos, né? São filmes que não se conhece a titularidade, nem de quem realizou, nem de qual família aquele filme pertence ou pertenceu. Então, que é uma grande quantidade de filmes órfãos, né? Na mostra a gente vai exibir vários, a coleção do Eduardo Zepka, que é uma coleção particular, uma coleção com essa característica, né, de filmes órfãos, que ele adquire em feiras, adquirindo shopping chão, pelo eBay. O eBay tem um mercado bem grande de filmes domésticos. Isso fora do Brasil até já é um mercado relativamente estabelecido, né? São coleções, né? Que, enfim, coleções que vão sendo acumuladas ao longo do tempo e depois também servem como um repositório de venda de imagens, né? Porque tem uma outra questão que é muito característica do filme doméstico, que é a autenticidade, né? Essa autenticidade dos eventos. Embora, claro, a gente saiba que já existe uma certa encenação que a gente pode considerar, né? A família que olha, né, que brinca com a câmera, a criança que olha, que está sendo filmada, que interage, tem toda, né, gestos que já são reconhecíveis nessa interação com a câmera, mas ainda assim a gente pode ressaltar a questão da autenticidade nos filmes domésticos, que é uma característica bem marcante. Tá, a amostra também foi dividida, né? A curadoria ela foi dividida em 8 eixos. A gente tem o eixo da família, pessoas e lugares, local e mundial,
artistas brasileiros, artista brasileiro em foco, personalidades. Por que esses recortes? Ai, o porquês, né? A gente vai fazendo e vai tentando dar conta de responder, né, as questões enquanto faz. Essa mostra foi muito assim, né? Andando, caminhando e pensando junto. Tanto que, né, eu fiquei muito angustiada no início por conta da duração dos filmes, né? Que eu falei, nossa, só vai chegar filme de 3 minutos e como é que vai ser esse universo? Como é que eu vou conseguir fazer uma seleção, né? Que eu pensava em programas entre no mínimo de 40 minutos, mas também a gente tem que pensar em termos, né, como é que é a fruição. São 3 minutos, mas muitas vezes é um universo muito específico, né, e muito intenso em 3 minutos. Esses programas, Raul, que eu pensei, eu me inspirei numa categorização feita pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, né, eles fizeram há pouco tempo. Eles também tornaram pública, né, sua coleção, começaram a tornar pública, né, mais amplamente a coleção belíssima que eles têm de filmes domésticos, né? Eles fizeram uma exposição no museu somente com os filmes domésticos e estabeleceram algumas categorias, né? Então, me inspirei nessas categorias e também em várias iniciativas e organizações, né, que propõem determinados recortes, né? O Center for Home Movies, que também é uma organização americana que foi fundada em 2005, que tem filmes na mostra também. Então, a gente se inspira, né? Mas a partir da realidade dos acervos que chegam na gente, a partir da pesquisa que eu fiz, isso foi se configurando, né? O eixo família, né? Que a gente chama de eixo igual a programa, né? É um programa basicamente inevitável, né? Talvez seja um dos aspectos mais retratados dos filmes domésticos, a família. Então, seria praticamente inconcebível não direcionar, né, um programa. Esse programa tem 2 sessões, direcionar um programa para esses registros mais domésticos, domésticos do âmbito familiar, né? Então, esse programa Família eu dividi essas 2 sessões, elas têm uma divisão. Claro que esses filmes eles têm, né, atravessamentos, digamos, que perpassam todos eles e podem, né, poderiam ser reunidos de outra maneira, né? Eles não são tão estanques, essa divisão não é tão estanque em relação a essas 2 sessões, mas a primeira sessão é mais baseada, né, tem o Reminiscências e outros filmes. Deixa eu ver aqui a minha colinha. E ela é mais baseada em atividades coletivas, conjuntas da família, né? Tanto que tem o Reminiscências, né, que é do Aristides Junqueira, que é esse filme que é considerado, né, um dos primeiros filmes de família, um dos que sobreviveram, obviamente, né? Claro que tiveram vários outros, que aí tem as características das famílias que se filmavam nessa época, né? Que tem um recorte de classe e bem forte, né? Porque quem tinha acesso ao equipamento nessa primeira década de 1900, né? Equipamento de filmagem. Um outro título que é do Chile, que é da Cinemateca Nacional do Chile, que é a Família Lobos, que também representam essas atividades em grupo, celebração de festas, né? A Vida na Fazenda. E o outro programa, ele já está mais direcionado às crianças e à infância, né? Que são muito registrados, né? Todos os marcos, né, de desenvolvimento da infância, desde o nascimento, né? A gente vê um parto. O primeiro filme do segundo programa, a gente vê um parto. No filme de 1949, se eu não me engano, 1949, eu acho. Ele é raro, era bem raro, né? Você vê um registro de um parto, a gente não vê a saída do bebê, claro, mas você vê, né, dentro da sala de parto, é um registro raro, esse tipo de registro dessa época, né? Também tem um filme de nascimento que já é um filme de 1980, que é um filme que mescla registros que foram feitos depois e os originais de 1980, que é o filme do Peter Azen, né, que o pai dele registrou o nascimento dele e ele refez
Ele fez um filme a partir dessas imagens, junto com outras que ele filmou. E a gente vai ver batizado, a gente vai ver aniversário, né? Tem filmes do Chile, da Itália, do Peru, da Espanha, e como isso retrata também a sociedade, o momento, né, da sociedade naquela época. E também os hábitos, costumes, os trajes, né? Como esses filmes também podem ser uma fonte de pesquisa bem grande para várias outras aspectos, né? Porque eles guardam essas características da época e de forma muito, né, natural, né, como eu estava dizendo. Então, o registro de família era um aspecto que não dava muito para fugir. Esse de pessoas e lugares, que é um outro programa, ele vai enfocar mais qual a relação das pessoas com os lugares que elas vivem, onde elas nasceram, onde elas foram criadas, né? Vai retratar a relação entre as pessoas e os lugares, né? E aí, desde a exibição das suas próprias vidas, das culturas onde elas estão inseridas, então tem filmes que retratam e enfocam mais esse tipo de aspecto, né? Tanto que tem o filme do Lupa, né? Que é o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UF, que retrata uma tourada, uma festa na Igreja da Penha e cenas de carnaval, né? Nesse programa a gente vai ver alguns filmes de carnaval, que também é uma manifestação cultural intensamente registrada. A gente vai ver aqui registro de carnaval de diversas épocas, né? Esse filme do Lupa é da década de 30, e a gente vai ter aqui, vai ver década de 60, década de 70, né? Registros de famílias, também tem festividades, né? Registros da família na praia, eventos, né, de lazer, na praia, tem vários. Na praia, assim, foi também um dos temas que me chegou bastante material. As pessoas filmavam muito na praia. E é muito interessante, né, ver como é que a diferença dos hábitos, né, entre os espanhóis, como é que os espanhóis iam à praia, como é que os brasileiros vão à praia, né, e os peruanos. Então, é interessante ver nesses filmes, né, os diferentes hábitos de cada sociedade. O outro eixo, que é o local e mundial, ele já vai focar em experiências de deslocamento. Aí o que eu chamo aqui de experiências de deslocamento, né? Desde viagens até deslocamentos cotidianos. E essas câmeras, né, portáteis que a gente estava falando no início, as câmeras em 8, Super 8 e 16 milímetros, eram ferramentas que elas facilitavam, né? Elas facilitaram esse tipo de registro, né? Então, esse programa vai focar em experiências pessoais de lugares tanto próximos ali da comunidade, né, quanto distantes, né, os tais diários de viagem, que essas câmeras portáteis facilitavam esse tipo de registro, né? Então, a gente vai ver, também tem 2 programas, né? Todos esses programas, Família, Pessoas e Lugares e Local e Mundial, eles têm 2 programas cada um. Cada um deles tem 16 filmes, né? E o programa local e mundial, ele vai focar em deslocamentos e nessas manifestações também. Tem o filme de capoeira, que é do Cine Limite, né? Do Acervo Faustini, que foi digitalizado por iniciativa do Cine Limite. Tem mais 2 filmes do Cine Limite, que é o Viagem a São Paulo e Viagem a Brasília, que foram filmes. O Cine Limite é uma iniciativa americana, né, de difusão sobre o cinema brasileiro, difusão do cinema brasileiro. E tem esses 2 filmes do Cine Limite são muito interessantes porque são registros de turistas estrangeiros no Brasil, né? Então, é um olhar um pouco diferente, né? A gente vê vários lugares icônicos, né, de passeio. Em Brasília, a gente vê a Catedral. Em São Paulo, né, a gente vê o Teatro Municipal. Né, lugares que são bem icônicos da cidade de São Paulo e de Brasília, mas a partir desse olhar de um turista. Né? E a gente também vai ver viagens na Espanha, viagem para Barcelona, e um passeio. Tem um filme que é muito legal, um filme da coleção Giovanni Torre, da Itália, que é um passeio passeando por Livorno, que tem uma pegada bem. Ele traz uma estética bem italiana dos filmes dos anos 60. É curioso, né? É um filme
o Giovanni Torri foi também uma pessoa que realizava, né, registros amadores e domésticos, então, mas ele tem uma estética já que se aproxima de vários filmes dessa época, né, vários filmes italianos dessa época que a gente consegue identificar ali. Depois do local e mundial, a gente vai para os artistas brasileiros, né? Essa ideia dos artistas brasileiros também estava comigo desde o início, né? Eu queria focar, fazer um programa que trouxesse registros, tanto registros descontraídos da criação artística, né? De artistas de diversas áreas de atuação, né? Não somente artistas ligados a cinema, quanto também seus ambientes familiares, né? Porque eles também têm família e desfrutam de momentos de lazer e descontração entre os seus familiares e amigos. Eu também queria trazer esses dois aspectos para esse programa. Então, a gente tem o filme da família Melo Franco de Andrade, que é do acervo da Alice, né? Que tem outro filme no outro programa, dela mesma. Esse filme da família foi feito pelo Lúcio Costa. O Lúcio Costa era amigo do Rodrigo de Melo Franco, que é o pai, né, do Joaquim Pedro de Andrade, pai da Alice de Andrade. Então é um registro feito pelo Lúcio Costa, que era muito amigo da família. Então a gente vê ali Joaquim Pedro com a sua irmã e o seu irmão bem pequenos, com a mãe também, a Graciema. Então é um registro bem único. A gente vê também o Lúcio Costa com as filhas na praia, né, um registro bem interessante. Tem um filme da coleção do Orlando Bonfim Neto, né, que foi feito boa parte pelo pai dele, que desapareceu na época da ditadura militar. Retrata ele voltando de Moscou, de uma viagem em Moscou na década de 60, e depois ele na praia com os familiares. Também é um registro bem único, né, do Orlando Bonfim Júnior. O Orlando Bonfim Neto é o cineasta capixaba, né, que registrou tão bem, enfim, aspectos do Espírito Santo e entre outras questões. E um outro filme desse programa é o filme do Caetano Veloso, né, A Volta do Caetano Veloso do Exílio, que é um filme que foi feito pelo Robson Roberto. Essas imagens a gente já pôde ver em alguns outros materiais, né? Essas imagens foram inseridas no filme Tropicália e alguns outros materiais, mas é impressionante esse filme, porque aí a gente vê a potência do registro doméstico, né? Naquele momento, né, em 1972, talvez esse registro só possa ter sido feito da maneira que foi feito, porque foi feito um registro doméstico, né? Se fosse algum equipamento de mídia mais institucionalizado e etc., que chegasse com todo o seu aparato, né? Porque o Caetano, a gente vê o Caetano na festa de Santo Amaro da Purificação, né? Ele tinha acabado de voltar, e a gente vê, né, a comunidade local celebrando. Então, eu acho que esse registro guarda essas características, né? E talvez só tenha sido possível por conta disso, né? Por isso que ele existe. Se isso tivesse sido publicizado mais amplamente, a chegada do Caetano, ele talvez esse registro não existisse, né? E não tivesse disponível para a gente assistir dessa forma, né? E, por fim, eu gostaria de ressaltar um filme desse programa, que é uma obra inédita, que foi feita para a mostra, e agradecer muito a Paula Gaetan por isso, né? Eu contactei ela e desde o início ela se mostrou muito disponível, né, para pensar em algo a partir do acervo doméstico que ela tem, né? Ela registrou bastante coisa durante sua temporada em Sintra, né, em 1981, que ela ficou em Sintra com a família nesse período, e ela quis pensar algo exclusivo, né? A partir desses materiais, ela quis pensar num filme que não tem montagem, né, interna dentro dos rolos, né? Só tem a montagem na câmera mesmo, né? Porque os rolos de Super 8 você podia montar parando e retomando no próprio equipamento de filmagem. Ela respeitou a integridade dos rolos e fez a montagem a partir dos rolos, né? Então, ela foi muito generosa, né? Desde o início, acho que ela acolheu a ideia
da mostra, eu fiquei muito feliz com a acolhida que ela teve com a ideia da mostra. Eu acho que, em geral, a maioria das pessoas que eu contactei tiveram uma acolhida muito alegre. Eu acho que também tem a ver com isso, né? Porque esses materiais, eles a princípio estariam, né, encerrados, talvez, no âmbito doméstico, né? E com tantos anos já se passaram, né, 40 anos, no caso do material da Paula, que olhar que eu posso lançar de novo para esses materiais, né? Qual olhar que hoje eu tenho para esses materiais? Então, é um filme muito bonito, que foi feito a música também, especialmente para o filme. Então, a gente pode falar que a gente tem uma estreia. A gente está falando de material de arquivo, mas é uma alegria poder ter uma estreia na mostra. Eu agradeço muito a Paula por isso. É um filme muito sensível, em que ela mostra, assim, sem hierarquia, pessoas, a paisagem, a luz. E foi com essa câmera que ela teve as suas primeiras experiências cinematográficas. E muito do estilo que ela vai desenvolver ao longo da obra dela, eu acho que já está ali latente, né? A gente vê isso no filme. Então, é bem interessante também. Então, compôs assim lindamente essa sessão Artistas Brasileiros, né? Porque você vai ver ali um artista, né? No início da sua relação com o cinema e como isso se desenvolveu depois. Então, esse filme compõe, acho que lindamente esse programa, né? E depois a gente tem o Artista Brasileiro em Foco. A história do Mário é também muito curiosa, a história da coleção de filmes domésticos do Mário Carneiro. Eu tive, através da Alice de Andrade, que tinha me falado, né, de alguns filmes, eu entrei em contato com a Beatriz Carneiro, que é conhecida como Beat, e ela também se mostrou muito receptiva. Foi muito bacana a maneira como ela recebeu, porque são registros muito, muito raros. Eu acho que eles nunca foram vistos em conjunto. E quanto mais eu recebia, mais a seleção foi ficando difícil, né? Então, em determinado momento, eu desisti de selecionar e falei, vou exibir todos, porque acho que merece, né? Então, são 2 programas dedicados à coleção de filmes domésticos e também tem filmes amadores, né? Que tem a diferença de conceito. O filme amador seria já que tem um pensamento, um gesto, que ele já pensa na linguagem, né, em algum tipo de criação artística, e que não fique restrito a um âmbito privado, né? É uma, é uma, é algo que a gente pode diferenciar, né? É sempre muito discutível esses conceitos, eles não são estanques, mas eu acho que como uma linha de diferenciação a gente pode falar isso. Então, o filme do Mário foi isso. Eu me vi diante de um universo impressionante, né? Porque tem tanto esses filmes domésticos que são as primeiras experiências do Mário, lá na década de 50, quando ele ganhou uma câmera, né? Payar Bolex em 16mm, no seu aniversário de 23 anos. E desde ali ele nunca mais parou. Então, a gente vê os filminhos amadores, né? Com os familiares e os amigos, né? São 3 filmes que estão na mostra, os de filmes amadores: A Bruxa de Cran, A Cartomante e O Beijo Salvador. O Beijo Salvador foi um título que a gente atribuiu. Eu acho que vocês vão ver também, acho que é bom explicar, vários títulos entre colchetes, né? Entre colchetes quer dizer que o título foi atribuído, não é um título que veio junto com o material, mas é um título que a gente deu pensando, né, no conteúdo, né? Tem a ver com o conteúdo do filme. Então, foi os títulos que a gente atribuiu. Então, vocês verem os colchetes, isso quer dizer isso. Então, o do Mário acabou virando 2 programas por isso. São filmes muito bonitos, e tem os filmes domésticos, tem os registros familiares, e também todo o trabalho do Mário, né? A gente vai ver ali como ele trabalha o contraste, as tonalidades, o trabalho dele com a luz, a sensibilidade dele com o enquadramento, né? Toda essa formação artística dele em pintura, né, como gravurista também. Isso está expresso nos filmes de maneira bem intensa. É um programa que, sim, eu tenho carinho por todos os programas, mas esse programa eu acho que a gente pode identificar ali também, como o filme da Paula, ali uma trajetória de um artista, né? Desde ali dos anos 50. Os registros familiares são uma delícia, assim, a família dele era
muito grande, numerosa, muito alegre, né? Eu entrevistei a Beatriz Carneiro, a filha do Mário, para poder identificar os materiais, a gente poder criar sinopse, né? Eu acho que também é outra questão que vale a pena ressaltar, né? A gente criou sinopses cuidadosamente criadas pelo Fabrício Felice, que fez um trabalho belíssimo, eu acho, né? Porque eu acho que esses filmes também têm que vir com contexto, né? Eu acho que muitos filmes eles se sustentam pela força e essa beleza dissonante às vezes, né, que os filmes domésticos trazem, mas é interessante a gente oferecer um contexto, né, através da sinopse e reunir também uma forma de catalogar, né, e devolver para esses filmes algum contexto, né, em termos de informação, de época com que foi realizado, como foi realizado, em que contexto geográfico e etc. Então, nos filmes do Mário, a gente fez todas as sinopses, né, para os filmes, nenhuma existia. Então, a gente vai ver os registros da família, tem vários registros dos amigos do Cinema Novo, tem um registro lindo, Cinema Verdade, do casamento do Gustavo Dal e da Maria Lúcia Dal, no civil. É um registro muito bonito, né? E tem o que a gente chama de ping-pong do Cinema Novo, a Beatriz chamava assim, a gente manteve, que tem muitos integrantes do Cinema Novo com a família, né, celebrando numa festa, e tem Joaquim Pedro, Leon, Cacá Diegues, Jabor, enfim, tem muita gente com suas filhas, filhos, celebrando, a gente chamou de ping-pong do Cinema Novo, é o filme que fecha o segundo programa. Depois do Artistas Brasileiros, tem um outro programa que é muito interessante, que é o programa que é a Curadoria Convidada. Curadoria Convidada, eu não podia deixar de chamar a Laila Foster, minha amiga e pesquisadora especializada no formato doméstico, né? Ela tem uma dissertação de mestrado sobre isso, que ela defendeu em 2010 na UFSCar. E a Laila também trabalha com curadoria de cinema, né, em mostras e festivais. Então, convidei a Laila para fazer a curadoria desse programa e ela se debruçou sobre pulsões da vida familiar e já em filmes mais recentes, embora tenha um filme de 1949 da Maria e do Herbert Duchesne. Mas são registros que retomam essas imagens familiares, tanto as próprias imagens, quanto se valem de uma estética do registro familiar para realizarem as obras, né? Então, uma sessão que é diferente, né, do contexto geral da mostra, e por isso que é muito rica também, é um outro olhar, e como realizadores contemporâneos lançam, né, luz sobre esse tipo de material e como eles dialogam com esse material. São 6 filmes, são filmes com som, né, com diálogo, são acho que os únicos materiais, né, da amostra que vocês vão ver com som, tirando o programa que tem audiodescrição, né, tem um programa do Mário que a gente fez audiodescrição, mas o programa da Laila é um programa que alguns filmes têm som, além de música, também tem diálogo, como é o filme do Misha, que é o A Voz. Então, eu acho que é um programa bem interessante também nesse sentido. Depois a gente tem o programa Personalidades. Eu fico falando numa ordem como se tivesse uma ordem. Estou quase falando de um jeito, né, que a gente vai ter uma amostra presencial, como se tivesse que vai ter uma ordem dos programas, mas ela existe na minha cabeça. Vocês podem ficar à vontade de assistir os programas na ordem que vocês quiserem, obviamente. Mas eu estou falando porque é a maneira como a gente pensou e organizou também, né? Na Todisplay, os programas estão organizados assim. Depois vocês vão ver o programa do Freud, que é o programa de personalidades. Esse programa ele tinha surgido. A ideia inicial foi quando eu tinha visto essa mostra, quando aconteceu essa mostra no MoMA, né? Que eles disponibilizaram registros do Chaplin, do Salvador Dalí. Eu também já tinha ouvido falar dos registros da Frida, né, na casa dela, com o Diego Rivera, que é um material que eu descobri onde está depositado. Eu espero que a mostra continue existindo para a gente conseguir exibir esses registros numa próxima edição. Não foi possível, né, nessa, né, não houve tempo hábil, porque quem fez os registros
é um artista muito famoso e não deu tempo para, né, da gente desenrolar isso. Mas fica aqui a torcida. Então, os registros do Freud, eu localizei, eles estão, a coleção do Freud está depositada na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, né, Library of Congress, que tem um acervo audiovisual maravilhoso, né, imenso e maravilhoso, e não só a coleção de filmes domésticos do Freud estão depositados lá, mas tem o que eles chamam de Freud Archives, né, tem muitos documentos do Freud depositados na Library of Congress. E essa coleção do Freud, que é uma joia, assim. Eu fiquei muito emocionada, né, porque são registros ali dos últimos 11 anos da vida dele, né, são registros de 1928 a 1939, e ele já tinha passado por várias operações, né, da mandíbula e do palato. A gente vê ele incomodado já, né, com a prótese que ele tinha que usar, mas a gente também vê uma pessoa, um avô, né, e uma pessoa ainda que se encanta, né, com um ambiente familiar, com os amigos, né, as temporadas que ele passava nas casas de veraneio. Eu acho que essas figuras, né, icônicas, digamos, o Freud é uma figura muito forte, né, do século XX. E também não é alguém diretamente ligado ao cinema ou ao registro visual. Então, é muito interessante a gente ver imagens do Freud, imagens em movimento do Freud, né? Eu acho que também diz dele, a gente vê a casa dele, a gente vê, né, onde era a sala de espera que os analisandos esperavam. E alguns filmes foram feitos pela Maria de Bonaparte, a princesa Maria de Bonaparte, que também, né, era analisanda do Freud e também psicanalista, e foi uma das mulheres responsáveis pela disseminação da psicanálise na França. E ajudou o Freud a sair da Áustria quando a Áustria foi anexada à Alemanha nazista. Então, assim, uma figura extremamente importante na vida do Freud. Os filmes que ela fez, a maioria dos filmes são preto e branco, mas os filmes que ela fez são coloridos, tem vários filmes coloridos ali de 1937, 1939, e são registros muito, muito bonitos, eu acho que muito poéticos por conta disso, né, dessa figura que é o Freud, que enfim, é um popstar, né, basicamente, digamos assim, da psicanálise, considerado o criador da psicanálise e um dos mais famosos psicanalistas do mundo. E a gente vê essas imagens, tem uma força nessas imagens, ele pegando fruta na árvore com a bengala, com os netos. Me emociona bastante, assim. E esse acervo está na Library of Congress, que foi essencial para a gente conseguir ter acesso, né, a esses materiais e disponibilizar na mostra, né, porque também eu acho que tentar trazer isso, né, um dos intuitos é mostrar que todo mundo faz registro doméstico, né. Muito antes do advento das redes sociais, o Freud já estava sendo registrado pela amiga, né, que a Maria de Bonaparte era amiga da família, e por outras pessoas. A outra pessoa que registra ele é um amigo também, que é casado com uma psicanalista americana. Enfim, são registros belíssimos, é um programa mais longo, né? Esse programa tem 11 filmes, que tem mais de 1 hora, são cerca de 1 hora, ele totaliza cerca de 1 hora e 15, esse programa. E, por fim, Raul me pediu para detalhar, eu não me fiz jogada, estou detalhando bastante cada programa, espero que vocês se interessem, assim, pelos filmes. Né, a gente tentou oferecer diversos aspectos, por isso que o nome desses programas, para tentar passar a ideia de cada aspecto que eu tentei ressaltar. E, por último, um programa dedicado aos arquivos americanos, né? Como eu disse lá no início, quando eu falei da ideia da mostra, a quantidade de arquivos e de organizações independentes, né, dedicadas, e não só exclusivamente, mas que tem ali na sua missão e no seu objetivo, né, se dedicar à coleta, à difusão, à pesquisa do cinema doméstico é muito grande nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que também não podia, nessa primeira edição, faltar um programa com os filmes americanos, norte-americanos, e focar um outro aspecto que eu acho também bastante importante, que a gente
é muito difícil da gente encontrar registros domésticos de famílias negras brasileiras, né? Por conta daquilo que eu citei brevemente no início, era o acesso aos equipamentos, né? Quem tinha acesso a essa tecnologia? Porque quando a gente fala de tecnologia acessível, acessível para quem, né? E como? Quem de fato conseguia comprar esses equipamentos e ter essa possibilidade de se registrar e registrar seu ambiente doméstico e privado, né? Não eram muitas pessoas, né? Isso não era um equipamento super acessível em nenhum lugar, mas em alguns lugares ele foi mais acessível do que no Brasil, sim, né? Tanto que os filmes brasileiros que tem na mostra, eu pesquisei bastante, não localizei, né? Isso que eu estou fazendo esse recorte do âmbito, né, de película. Eu não localizei nenhuma coleção ou acervo de uma família negra brasileira, né? Isso eu acho que é importante a gente ressaltar e deixar claro, né? Isso está nos filmes, e está claro quais são as pessoas que são registradas, tem um recorte, a gente vê o recorte. Então, nos arquivos americanos, eu quis priorizar as famílias negras americanas, né? Porque, além de eu encontrar a maior quantidade de registros, tentar exibir esse tipo de filme, achei importante. Então, os filmes vêm de 3 lugares diferentes nessa sessão. Vem do Prelinger Archives. Prelinger Archives é uma iniciativa independente que foi fundada em 83, se eu não me engano, pelo Rick Prelinger, que eu tive contato por conta da mostra, e foi uma pessoa super bacana e entusiasta também, acolheu de maneira muito generosa a mostra. Tem 2 filmes dele, que é do acervo da Prelinger, né? O acervo da Prelinger, ele conseguiu, ao longo desses quase 20 anos, reunir uma coleção de 60 mil filmes. Eram filmes publicitários, institucionais e também domésticos, não eram só filmes domésticos. Aí a Biblioteca do Congresso Americano adquiriu essa coleção em 2002 e ele continuou em funcionamento, né? O arquivo continuou existindo, ele voltou a coletar e hoje em dia tem 18 mil itens, já mais direcionado para o cinema doméstico e amador. Aquele, né, aquele tipo que a gente conhece, o colecionador apaixonado e ele disponibiliza muita coisa no archive.org e é belíssima a coleção dele. E a gente vai ter 2 filmes, um de 1938, que é um registro bem raro, que imagens de uma família do meio oeste, imagens de famílias do meio oeste dos Estados Unidos, né? A gente vai ver ali logo no início a ativista pelos direitos civis, uma ativista super famosa na década de 30, uma educadora, me fugiu o nome dela, né? Ela já abre o filme, ela tem um rosto bem marcante, e esse filme é do Prelinger Archives, e também o Bronx Summer Fun, né, Diversões de Verão no Bronx, que é uma lindeza, assim, é uma joia, né? É um registro de crianças na rua se divertindo com, né, o bairro do Bronx na cidade de Nova York, com aquelas brincadeiras bem, bem típicas, né, com hidrante e etc. E a gente vê todas as comunidades ali que habitam o bairro, né, na década de 60, comunidade negra, os hispanos, enfim, todo mundo que convive, né, no bairro do Bronx. É um filme bem bonito também. Um outro filme está ligado, é um filme que foi também comprado dessa maneira, como eu já citei antes, né? Foi encontrado foi numa feira, foi comprado numa feira também, que tem um nome que é Filmes Não Identificados de Famílias Afro-Americanas, que é um filme já da década de 60, e é um filme lindo, né? Em muitos desses filmes das famílias negras americanas, a gente vê festas e celebrações e todo mundo dançando muito, se divertindo e dançando bastante. E esse filme é colorido e é bem bonito também, e já registra, né, a festa de Natal e celebrações, e também em ambientes externos. É uma outra coisa que é difícil a gente ver por conta da captação, né, de luz, né, que essas câmeras
portáteis, às vezes também pela falta de intimidade, né, com a técnica, já que é um registro de característica doméstica, né? Muitas vezes os registros de interior ficam mais escuros. No Freud, vocês vão ver vários registros de interior mais escuros por conta da própria capacidade da película, né? De não conseguir captar a luz tão bem quanto nos ambientes externos. E tem um outro filme que é do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, que é o Museu Americano do Instituto Smithsonian, que foi lançado recentemente, é o último museu lançado pelo Instituto, foi lançado em 2016, e se dedica a coletar, né, registros dos mais variados tipos sobre a comunidade afro-americana dos Estados Unidos. Eles têm um acervo belíssimo, e esse filme é da coleção do J. Max Bond, que era um educador, é um filme da década de 40, ele era um educador americano, bem importante, que teve filhos que seguiram, que são figuras bem importantes também dos Estados Unidos, arquitetos, ativistas de direitos civis, enfim. É uma família que, quando eu me deparei com esse acervo, eu também... E é um outro tipo de registro que são pessoas no campo, né, pessoas ligadas a fazendas americanas, sendo registradas, né, com suas subjetividades, digamos, né, com o poder de escolha do registro, né, e também como ele era ligado à educação, você vê as professoras com as turmas de alunos, é um registro bem emocionante. Eu acho que eu passei por tudo. Ufa, estou falando aqui há muito tempo, Raul. Eu vou fazer uma última pergunta agora, e aí a gente podia tentar abrir para uma ou duas perguntas do público. Quem quiser pode fazer a pergunta aí no chat, e aí a gente faz mais uma pergunta agora, você tenta ser breve, e aí a gente faz mais uma ou duas perguntas do público. A amostra, né, Débora, ela acaba por chamar a atenção para a importância tanto dos arquivos quanto das organizações independentes, né? Por favor, nos conte mais um pouco sobre as instituições que você teve acesso, né, essa acolhida que você teve aí, tanto das instituições quanto das organizações independentes. Tá bom. Como eu disse, né, foi essencial, assim, tanto as pessoas com que eu falei sobre o tema e as instituições também, principalmente nesse contexto, né, de pandemia, assim, se as pessoas não tivessem acolhido com carinho a ideia e me mandado, né, eu falava e as pessoas me mandavam os filmes para eu poder fazer a seleção, sabe, num gesto de muita confiança, né. Então, o que eu falei lá no início, eu acho que eu já pontuei isso ao longo da minha fala aqui nas outras perguntas, né? Foi essencial, Raul, o papel das instituições, mas instituições que a gente está falando aqui, tanto as instituições como arquivos, instituições mais consolidadas, né? Quanto essas organizações independentes. Eu acho que a maior quantidade de material de filme da mostra vem dessas organizações, né? E também de coleções particulares, né? Então, o que a gente tem de arquivo mesmo, a gente tem um material da Cinemateca do Museu de Arte Moderna. O Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual não é propriamente um arquivo, mas ele tem um acervo, né? A gente pode colocar ele numa categoria de detentor de um acervo, sim, mais próximo de um arquivo. A gente também tem desse museu que eu acabei de falar, né? O Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, que já é um museu mais institucionalizado. A Cinemateca Nacional do Chile, né? Que tem 2 filmes da Cinemateca, que também, né, é uma instituição, um arquivo audiovisual, né, dedicado à preservação do patrimônio audiovisual nos seus mais variados formatos. Então, a gente pode dizer que essas instituições mais consolidadas, embora o museu tenha outros, né, elementos, mas também se dedica. E como é interessante, eu acho que a história desse museu, o perfil desse museu americano, ele é bem interessante, né? É um museu com tudo que o nome museu carrega, mas ele tem a coleção de filmes domésticos, né, desse educador. Então, é um olhar, a partir da política de acervo, né, que ele tem na instituição, é um olhar amplo, digamos, né? E essas outras organizações independentes, o Memórias Celuloides, que é um projeto espanhol,
que o meu contato foi com o Salvi Vivancos, né? Ele esteve no Brasil, né, justamente ligado numa iniciativa ligada ao Lupa também, né? Ele esteve no Brasil em 2018 e o Salvi foi uma pessoa muito generosa, né? O acervo a coleção de memórias celuloides é belíssima, né? Na mostra vocês vão ver as lembranças da família Lopes. Eu sou íntima já da família Lopes. A gente vê a família Lopes na praia, as crianças da família Lopes viajando. Também foi bem difícil fazer esse recorte da coleção do Memória Celuloide. Salvi foi extremamente generoso. E aí a gente já vai entrar nessa seara desses projetos independentes, né? Que é o Memória Celuloides, o Cine Íntimo, né, que eu cheguei através, tem o Cinemator Peruano, que é um projeto que eu tive acesso, né, ele tinha acabado de disponibilizar uns filmes na plataforma, no site deles online, e eu tive acesso através do site, com a Lorena, que também acolheu muito bem, e passou o contato de um outro grupo, que é o Cine Íntimo, né, que tem os materiais belíssimos também, tem a Carlita, a Liz Feliz, eu tô falando assim com uma intimidade, né, que eu tô em contato com a lida com essas imagens, né, há uns meses, então, de certa forma, se tornam íntimas de nós, né. O Cine Íntimo também tem vários títulos na mostra, né, em vários programas diferentes. Foi super importante a participação deles. E o projeto que se chama Filmoteca Chilena, que não é a Cinemateca Nacional do Chile, é um projeto independente, também que já existe há algum tempo. Também a gente tem diversos materiais na mostra. E essa acolhida, né, bem... assim, ninguém titubeava. Foi eu que, como eu disse lá no início, já faço curadoria a partir de outro tipo sempre com esse olhar, né, de lançar luz para esses materiais, mas na lida também com arquivos mais institucionalizados. E essas organizações independentes, ninguém titubeou, assim, né, para ceder os materiais. E nem as outras pessoas também, nem os realizadores, ninguém. Eu acho que a gente teve bastante sorte no acolhimento dessa ideia, assim. E aí a gente também vai ter a coleção do Eduardo Zépica, que é uma coleção particular de filmes brasileiros, né, como eu disse. Também teve uma acolhida, foi um dos primeiros que eu falei, porque dentro das instituições estava difícil a gente encontrar, né, não tem uma instituição brasileira dedicada ao trabalho, dedicada exclusivamente ao filme doméstico. Você encontra filmes domésticos na Cinemateca Brasileira. Cinemateca Brasileira, a gente sabe o que está acontecendo com ela, né? Está fechada há quase um ano, então você não tem acesso nem aos filmes domésticos, nem a mais nada. É tristemente fechada, né? É bom registrar, situação lamentável. Mas a Cinemateca do MAN tem registros domésticos, eu sei que o CTAV, Centro Técnico Audiovisual, também tem. Eu até fiz um trabalho de prospecção ativa quando eu trabalhava lá, falei, só vocês que têm filmes em casa em película, traga para cá, para, né, a gente guardar nas condições mais adequadas de temperatura e umidade, enfim. Então, muitas vezes as pessoas guardam nos arquivos esses materiais em película e em casa ficam com uma cópia digital, né? E esses projetos, eles fazem muito isso, né? Eles digitalizam os materiais, né? Eles fazem sempre essas chamadas, digitalizam os materiais e dão essas cópias digitais, né, para a família, para os familiares, para os detentores desses materiais. No caso, o Zépica, ele próprio digitaliza, né? O Cine Limite também, como eu já falei, ele também tem um olhar para os filmes domésticos, né? O William Plotnick, ele também adquire filmes pelo eBay, etc., e digitaliza. Ele até teve uma brincadeira que, né, eu falei que eu tinha que parar em algum momento, né, o Raul falou para eu parar, mas eu tinha que parar de receber os filmes, e o William falou, olha, chegou mais um filme, e aí eu falei, agora tem que parar, né, porque a gente chegou nesse número de 94, a ideia inicial era 40, e acabamos chegando nesse número de 94, mas muito por conta... Foi isso, né? De início, esse tempo, né, diminuto dos filmes, que a princípio eu achei que só fossem ter filmes de 3, mas tem filmes de mais tempo. Então, a minha pesquisa se ampliou muito e eu plantei e colhi rápido. Então, essa acolhida foi
foi surpreendente, foi muito bonito, assim, acho que é uma rede, né, essas pessoas que trabalham com cinema doméstico, é uma rede muito generosa. Eu acho que a mostra, né, é uma primeira edição, e a gente conseguir trazer o Freud, né, conseguir trazer a coleção de filmes domésticos do Mário Carneiro, né, que tem imagens raras de várias pessoas que fazem parte da vida cultural brasileira. A Paula Gaetan se dispor a fazer um filme para mostra, e todo mundo que participa, né, com suas coleções, seus materiais. Então, eu acho que essa rede se mostrou generosa, né? E também eu não falei de uma coleção. A Itália também tem uma rede muito forte de cinema doméstico. Tem o Arquivo Nacional de Filme de Família, que eles chamam, que eu não vou me arriscar a falar em italiano. E tem uma amiga, uma colega próxima, Cariane Fiorini, que trabalha com isso há muito tempo, e eles lá fizeram um censo, que eu acho um projeto belíssimo, né? Um censo para fazer a prospecção de filmes domésticos, e eles tentam passar por várias regiões da Itália que acabam tendo os registros, né? Os espaços, eles conseguem mapear visualmente esses espaços a partir dessas coleções de filmes domésticos, né? Então a gente tem três filmes italianos da coleção do Giovanni Torri, que são lindos, são belíssimos também. Eu fico falando que tudo é lindo, mas eu acho mesmo, cada um com sua beleza. Eu acho que vocês vão ver nessa era do digital super ultra limpo também, eu acho que é bom ressaltar. Vocês vão ver filmes com imperfeições, né, com sujeira, com a perfuração às vezes vai estar aparecendo, né, porque os filmes são escaneados assim, né, quando eles são digitalizados. Então, alguns pontos, né, de fungo e etc. Sejam carinhosos com esses materiais, né, esses são os vestígios do tempo que estão lá, né, e são marcas que esses materiais carregam e que têm sua beleza, né, eles estão aí, podem ser vistos da melhor maneira possível, e muitas vezes é um milagre, tem os materiais que é um verdadeiro milagre eles existirem, né. Então, vocês terem esse olhar carinhoso com esses materiais por conta dessas imperfeições, assim, vocês vão ver várias imperfeições que eu acho que já fazem parte desse registro, mas é bom porque o nosso olho às vezes está muito desacostumado, né? A imagem digital é muito limpa, e então é isso, vai trazer uma outra relação com a tecnologia, né? Vai trazer uns ruídos. Sejam generosos. A gente não teve nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta então, Débora. Você, no início da sua fala, você falou que o filme doméstico já é considerado por algumas pessoas como um gênero, né? Já fazendo um link para o próximo debate que a gente vai fazer na sexta-feira, às 7 horas, com a Laila e com a Thaís. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da gente ter nomeado Mostra Internacional de Filmes Domésticos e filmes domésticos ser uma nomenclatura, uma classificação dada pela Cinemateca Brasileira. Acho que a gente vai aprofundar um pouco isso no bate-papo de sexta, mas para você explanar um pouco isso e já partir para suas considerações finais. Tá bom. Então, essa conversa, acho que Laila e Thaís, que são pesquisadores especializados, né, no formato, no filme doméstico, acho que elas vão poder falar muito melhor do que eu em relação a esse tema, mas a Laila mesmo, no texto dela, né, a Laila escreveu um texto de apresentação da sessão e ela coloca ali o filme doméstico como gênero, né? Nessa área não há alguns consensos, mas ainda há dissensos, né? Tanto que o filme amador e o filme doméstico são conceitos que eu acho que se atravessam, né? Muitas vezes, né? Então é difícil a gente conceituar assim. Eu acho que nem é preciso, né? A gente conceituar tão estritamente. Então eu acho que vai ser um bom gancho vocês acompanharem o próximo debate, né? Porque elas vão se debruçar justamente sobre a história e a estética do filme doméstico brasileiro. Então, eu acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar lá.
Mas essa questão dessa categoria de filme doméstico, né? Porque é home movies, filme caseiro, né? Pode ser chamado de muita coisa. Filme caseiro, filme doméstico, filme familiar. Filme familiar seria uma categoria dentro da categoria do doméstico ou do amador, né? Mas eu não vou me arriscar aqui a ir mais. Eu acho que a gente vai poder conversar sobre isso com a Laila Foster e a Thaís Blanc. Na sexta-feira, às 19 horas, a gente espera vocês aqui. Eu agradeço todo mundo que acompanhou. Esse debate vai ficar disponível, né, no site da Todisplay. Então, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, espero que dê uma olhada depois. Eu acho que eu acabei detalhando, eu nem esperava detalhar tanto assim os filmes, mas eu acabei detalhando bastante sobre cada o viés, né, esse olhar da curadoria, qual o olhar que eu lancei para agrupar esses filmes, né? Se é tudo doméstico, né? Por que a gente conseguiu? Mas essas categorias eu acho que se aplicam, esses grupos, né, de filmes, eu acho que eles se enriquecem juntos, né? E a gente consegue, eu acho que cada um complementa o outro ou difere de maneira bem interessante. Então, fica o convite para vocês seguirem acompanhando a mostra. Começou hoje, são 94 filmes, mas não se assustem, tem filmes de 3 minutos, tem filmes, né? Tem um do Freud que tem 30 segundos, tem filmes mais longos, né? Eu acho que o filme dos filmes mais longos tem quase 17 minutos, mas vocês vão ver que a maneira como a gente se envolve com esses filmes é muito prazerosa. Eu acho que nesses tempos a gente está precisando de alguns momentos de prazer e alegria, né? Obrigada, Raul. Foi ótima a Obrigado a conversa. você, Obrigada por Débora. estar aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembrando que a mostra fica no ar aqui na tua display até o próximo domingo, dia 28. Lembrando também que a mostra tem patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Espero que tenham gostado. E na próxima sexta, às 19, a gente tem essa conversa com a Laila e com a Thaís Blanc, Laila Foster e Thaís Blanc. E a gente gostaria de convidar vocês e ter a participação de vocês novamente. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, boa noite. Vai.